Olá, para vocês que estão ligados comigo no programa Amigos de Deus, essa semana a gente tem uma entrevista muito top. Eu quero animar vocês a ficarem ligadinhos comigo, porque hoje a gente vai bater um papo com o Leonardo Gonçalves. Ele já esteve comigo há 4 anos atrás, exatamente porque foi no mês de outubro de 2010, quando ele estava passando por um novo ciclo da vida dele, uma nova etapa, e hoje, 4 anos depois, eu tenho assim o prazer, a alegria de voltar a bater um papo com ele. Então, não sai daí, o programa Amigo de Deus já começou. Amigos de Deus, com Otávio Guilherme. Bom, pois bem, estamos de volta com o programa Amigo de Deus e hoje eu estou aqui com Leonardo Gonçalves, mais uma vez fazendo parte desse processo de informação para os fãs, para os telespectadores, enfim, para a galera geral que está sempre ligada no programa Amigo de Deus. Para a comunidade Arca Online também, é verdade. A gente tem aí a nossa página também no YouTube de vídeos, onde a gente procura divulgar tudo aquilo que é bom para o nosso meio, né? Para o meio gospel, para o meio evangélico, enfim, para o meio das pessoas realmente que têm interesse em conhecer um pouquinho mais das pessoas que estão voltadas para o evangelho. E você é um cara que tem o foco no evangelho, não é? E eu queria, antes de mais nada, né, te agradecer por estar me recebendo mais uma vez. É uma alegria mesmo para mim. E assim, é um privilégio. Eu sei que muitos estão doidos querendo ter esse momento que eu estou tendo. Mas é um prazer, Né? A gente atende todos que a gente puder. Maravilha, maravilha. E eu quero começar esse bate-papo fazendo uma perguntinha básica para você, né? O que mudou de 2010 para cá? Tudo e pouco. Pouca coisa mudou, assim, na minha vida pessoal, na minha vida particular, pouquíssima coisa mudou. Continuo tendo uma vida assim muito semelhante à que eu tinha em 2010. Por outro lado, eu lancei mais um CD em português e agora estou com o lançamento do DVD, que é um trabalho muito esperado por grande parte do meu público. E em um sentido que tudo mudou é que assim, eu que sempre me esquivei de expor a imagem, né? Quase não tem foto nos encartes. Né? O meu primeiro videoclipe já tinha 10 anos de trabalho, né? Foi só em 2012 que a gente lançou meu primeiro clipe. Agora, tendo um trabalho de DVD ao vivo, outra coisa também que eu nunca tinha feito. Então isso pra mim é uma grande mudança. Ainda é um pouco estranho pra me assistir aí 90 minutos cantando com a câmera na minha cara, mas eu tô muito feliz com a repercussão que já está tendo. O CD saiu na primeira semana de novembro e agora está começando a chegar na casa das pessoas, nas lojas. Tô começando a receber essa semana o feedback de quem já assistiu. Né? O feedback de quem ouviu veio antes, porque tinha no Spotify, no iTunes, né? Imediatamente as pessoas conseguem ouvir e dão o feedback, mas de assistir eu estou começando a receber o feedback agora e está sendo uma coisa muito, muito legal mesmo. Da última vez que nós batemos um papo, ficou muito evidente assim que você ficou surpreso quando você ficou sabendo que a música Getsemane estava estourada nas rádios por causa do clipe que a Rede Super lançou, e logo em seguida com autorização da então diretora... Eu lembro do dia quando foi o Felipe, que até hoje trabalha comigo, inclusive no engenheiro de som, e falou que a Arca Online tinha postado. Né? Porque pra gente a Arca Online era uma coisa assim inatingível, Rede Super, Igreja Batista Lagoinha, era tudo muito distante da minha realidade. Então, realmente foi uma surpresa muito grande, uma surpresa agradável, claro, né? E poder... Isso ter acontecido com a música Getsemane, para mim tem um sabor e um significado especial, porque é a mensagem da cruz. Né? E se uma música devesse ser divulgada, é a música que contém essa mensagem. Então... O interessante é que eu assisti, né, quando a Sony lançou o videoclipe da música Getsemane, realmente eu fiquei assim, não há como não relembrar da época que eu ficava assistindo o videoclipe na Rede Super durante todo o dia e tal, e eu ficava assim, muitas lágrimas vezes, porque foi muito emocionante. Agora eu queria saber de você, como é que foi gravar Getsemane num auditório? De novo. E a memória, a lembrança, como é que foi isso? Olha, eu tenho tido o privilégio de poder cantar canções incríveis e que tratam de assuntos que eu acredito que são relevantes, que é a mensagem da cruz, ou a ressurreição, ou o reino de Deus, ou a volta de Jesus, etc, etc. Então, a música Getsemane tem um sabor especial e sempre terá. Uma curiosidade, a música foi composta por Clayton Sheffer, que é um enfermeiro.
tem uma razoável formação em música, mas a profissão dele ele é enfermeiro. E o que pouca gente sabe é que o primeiro solo que eu ganhei, ainda adolescente, com 16 anos, no Coral Jovem do IASP, 15 anos na verdade, no Coral Jovem do IASP, e no grupo Tom de Vida, que foi onde eu comecei a cantar em 95, 96, era uma música de autoria dele também. Então, de alguma maneira, no melhor dos sentidos, as canções dele abençoam e perseguem, entre aspas, no melhor dos sentidos, né, a minha vida e meu ministério. Então, cantar essa música 20 anos praticamente depois que ela foi composta, 12 anos depois que eu lancei essa canção, num arranjo novo, num formato diferente, dentro da programação, da gravação do meu DVD, foi até dentro da ordem das músicas, é uma música que está praticamente no centro da programação. Ela separa a primeira metade e introduz a segunda metade da programação, porque realmente é uma música central dentro da minha carreira do ministério, e eu acredito que, mais importantemente até que isso, é a música central dentro da nossa teologia cristã. Hoje eu percebo assim, se você falar assim, Leonardo Gonçalves, a música Getsemane, todo mundo liga Na verdade, tem muito mais gente que conhece a música Getsemane do que o cantor Leonardo Gonçalves, né? É isso que a gravadora está tentando mudar agora. Não, mas com certeza ela já tem alcançado, né, tem conseguido isso, né? Eu queria saber de você também. Da última vez que nós batemos um papo, eu separei algumas coisas, eu assisti a entrevista de novo e tal. E eu fiz algumas observações aqui, na minha pautazinha da entrevista. Você falou uma coisa lá interessante, quando você começou com o Maurício Soares, você não acreditou que ia dar certo, aquela coisa toda, e você... Eu sou fundamentalmente pessimista. Você fez uma propaganda contra você mesmo, não é? Explica isso um pouquinho mais aí pra gente. É que assim... É porque você estava lançando um CD em hebraico. Eu estava lançando um CD em hebraico e assim, explicando. Eu sou uma pessoa, eu prefiro ser muito como eu falei, eu sou, diferentemente talvez de outros cantores, e não acho isso uma virtude, estou apenas focando nisso. Eu não sou triunfalista, muito pelo contrário, eu sou mais pessimista. Tudo que bom que acontece, eu sempre fico assim, falei, será? Eu não sei se eu sou meio mineiro nesse sentido, desconfiado, mas eu não sou assim muito empolgado. Então a primeira vez que eu conversei com o Maurício, quando ele estava me convidando para fazer parte do cast da Sony, bem no começo, né, eu assinei o contrato em maio de 2010. Então a conversa deve ter começado lá por março, logo que eu voltei de férias. A gente já começou a conversar sobre essa possibilidade. Eu fiz a minha antipropaganda porque assim, eu quis deixar claro que, eu deixei claro desde o começo, que eu tenho um problema muito sério com gente querendo interferir na parte artística dos meus projetos. E eu também já deixei claro que eu até então nunca tinha cumprido nenhum prazo e nunca tinha ficado dentro do orçamento. Eu achava que eu ia melhorar. A história mostrou que eu não melhorei nem um pouco, mas pelo menos de qualquer forma ele estava avisado desde o começo. A minha primeira conversa foi, olha, eu trabalho assim, 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 eu não gosto de ninguém metendo o bedelho, eu não gosto de ninguém mexendo nas minhas coisas, eu ouço a opinião de todo mundo, mas não trabalho bem com imposição, não trabalho bem com limitação. E eu abri, né, e eu tava numa fase assim, muito... Talvez não seja bem essa palavra, mas por falta de outra palavra, tava meio desanimado com esse trabalho de cantar e tal. E eu tava na época, inclusive, dando aula numa escola bilíngue como professor substituto, e eu sempre quis ser professor. Você é professor de inglês, né? Na verdade eu sou formado em letras, mas eu não cheguei a fazer letras em inglês. Eu fui professor de inglês na época de faculdade, mas eu sempre quis dar aula de língua materna, né? De literatura de língua materna, seja ela na língua qual fosse. Mas meu irmão foi professor numa escola internacional em São Paulo muito boa, por 2 anos, e aí eu estava não estava mais com a gravadora que eu estava antes, não tinha ainda assinado com a Sony, estava terminando o CD em hebraico, que é um CD que, na minha opinião, ninguém jamais ia ter interesse nele. Então eu estava muito em clima assim, de fim de carreira, assim, de vou fazer outra coisa, vou começar a dar aula aqui nessa escola. Chegaram a me oferecer um emprego, mas aí o Maurício tinha me sinalizado que queria conversar comigo, falei, bom, deixa eu pelo menos conversar com o cara antes de aceitar o emprego aqui na escola e vamos ver o que acontece. Acabou, né? Deu certo. Mudando, deu muito certo do lado de cá, né, do lado do trabalho musical, tanto que eu lancei o CD em hebraico. Ele topou lançar meu CD em hebraico. E primeiro também ficou meio desconfiado com relação a isso. Você conta na entrevista que, inclusive, ele tentou propor, vamos lançar o português primeiro, você depois falou, não. Eu fui um pouco... Pra mim, acabou sendo
sem querer soar supersticioso agora, mas para mim foi meio que um sinalzinho na minha cabeça que eu coloquei e falei, se eles toparem lançar no CD hebraico, então é porque esse caminho que eu devo seguir. Então, se eles toparem lançar o CD hebraico primeiro, então é para lá que eu vou, porque se eles têm a mente aberta a esse ponto de me permitir lançar um CD, o meu lançamento na Sony Music ser um CD totalmente hebraico, então eu acho que da parte artística eu não vou ter tantos problemas no futuro. Eu consigo perceber assim, eu vejo que essa questão de tempo, o tempo de Deus que é melhor e tal, parece que você está no tempo certinho de Deus. É um momento seu agora na Sony, com esse CD, a esposa, né? A gente vai falar um pouco do seu casamento aqui também, a Daniela também. Quer dizer, eu vejo assim, tudo certinho, tudo cronometrado assim. Para quem olha de fora, parece que é muito certinho. Para quem acompanha de dentro, eu trazei meu DVD um ano. Eu gravei o DVD em junho do ano passado. Junho do ano passado. Então, quando você grava um DVD em junho, é para você lançar ele em outubro, novembro daquele ano, para pegar o fim de ano. Sim. Então, eu estou exatamente um ano atrasado. Claro, a repercussão que está tendo está sendo maravilhosa e tal, mas não deixa o Maurício ouvir essa parte que você falou, não. Que tudo acontece no tempo certo, que ele vai ter um terceiro filho. Não, legal. Tem outras observações que eu quero fazer antes da gente poder continuar com algumas perguntas aqui, mas em relação ainda a 2010, você falou uma coisa que eu achei muito interessante, quer dizer, de tudo que você falou, muitas coisas foram muito interessantes. Valoriza as diferenças, né? Você falou isso em 2010, que você valoriza as diferenças. E hoje, você continua com essa... eu acho que a palavra diálogo, que era a palavra assim, da época, em 2010, ela continua tão forte hoje na minha vida quanto... Vou dar um exemplo, só para exemplificar. Eu fiz um DVD de banda, né? Bateria, baixo, guitarra, piano. Que pra mim é muito diferente. Eu que sempre tive muita orquestra, muitas cordas, etc. Eu me propus, foi uma limitação que eu me impus, de conseguir dar conta do meu repertório, de conseguir arranjar as músicas, de modo que funcionasse com esses 4 músicos. Aí, né, debaixo de... Pensei muito, conversei muito, principalmente com o Samuel, que é o tecladista que está há mais tempo comigo, pra gente escolher quem mais ia compor a banda. E acabou acontecendo que os 4... que são da banda, o Mucão Silva bateria, o Cimar de Paula no baixo, Edgar Cabral, que é inclusive aqui de Belo Horizonte, na guitarra, e o Samuel Silva no piano, todos eles são formados, são produtores, produzem discos para outras pessoas. Todos eles tocam muito seus próprios instrumentos, mas... e ao mesmo tempo que eu dei liberdade, nesse sentido, o assunto é respeitar as diferenças. Isso. Uma das coisas que foi muito importante para mim é o processo em que a gente desenvolveu os arranjos. O Samuel, que acabou fazendo a maioria dos arranjos, ele propunha, mas era um ambiente muito de todo mundo contribuir, de todo mundo dar a sua contribuição musical, porque todo mundo tem um background musical totalmente diferente um do outro, mas se unindo, quando você respeita as diferenças, quando você dá espaço para as diferenças aparecerem, você consegue criar algo que seja a síntese de visões diferentes, mas amarrados onde? Na melodia e no conteúdo e na mensagem, na letra das canções. Então, o que eu acho que talvez o que me deixe mais feliz nesse novo trabalho, que é o DVD, é como que 4 músicos tão incríveis, com backgrounds tão diferentes, conseguem se unir para tocar juntos, para apoiar a mensagem das músicas que estão sendo cantadas, para dar suporte para aquilo que está sendo cantado, tanto de letra quanto de melodia. E é uma banda incrivelmente educada, foram muitos ensaios, né? Eu fiz muito mais ensaio do que precisava. Talvez em 8 ensaios eles já seriam capazes de tocar aquilo perfeitamente, mas a gente fez tipo 25 ensaios para aquilo realmente entrar no DNA, para as entrefaixas serem ensaiadas. E eu vejo o lance do diálogo, de respeitar as diferenças, mas de unir-se, mesmo apesar das diferenças, em torno de algo que vale a pena em prol. Isso vale para tudo, de que né? se unir. Na época com a gente certeza. falando sobre evangelismo, sobre cristianismo. Então, mas aqui é um exemplo prático, musical, legal, desse novo trabalho em que isso acaba sendo, eu creio pelo menos, que tenha se tornado uma realidade. Legal. Bom, quem é Leonardo Gonçalves? Bom, a minha descrição no Facebook, que eu mesmo fiz, cantor brasileiro de música religiosa. Olha, não sei. A gente é o que a gente ouve, a gente é o que a gente pensa, a gente é o que a gente faz, mas a gente também é mais do que isso. Então é muito, muito difícil
muito difícil de definir. Se eu tivesse que me definir, eu acho que seria uma descrição semelhante a essa. Alguém que, mesmo errando, tenta desesperadamente acertar. Então acho que legal. É um bom resumo. E como é que é estar casado com a Daniela Araújo? É uma coisa... É uma coisa incrível, né? Porque ela é uma pessoa incrível, ela é uma pessoa que tem uma força criativa. Há quantos anos já incrível. casado? Casado desde 2009, 5 anos e meio. Então quando você já esteve aqui, você já estava casado. Recém-casado. Mas ela não tinha lançado o trabalho dela. Uhum. Ela lançou só em 2011 o primeiro trabalho dela. Ok, mas me perdoe ter interrompido. Não, o que é estar então casado com... Como é estar casado com ela? As pessoas pensam que como nós dois cantamos, a gente é muito parecido. Como a gente trabalha com música, a gente é muito parecido. Uhum. Nada poderia ser mais longe da realidade. A gente é muito diferente um do outro, inclusive na maneira da gente se relacionar com o nosso trabalho musical. Como eu disse, ela é uma força criativa assim, quase indomável, de tanta criatividade, de tantas ideias. Já eu sou, sei lá, eu sou a pessoa mais da pós-produção, do detalhe, do refinamento, de pensar 1000 vezes e de planejar, etc, etc, etc. Então, é muito interessante a gente conviver lutando por um mesmo ideal, que é o ideal da música, de levar o amor de Deus às pessoas através da arte, através da música, mas com approaches tão diferentes. E ela é muito 220, ela tem milhões de projetos, ela acabou, vai sair amanhã na pré-venda o CD da Gabriela Rocha novo, foi produzido por ela, junto com o irmão dela. Ela está produzindo também o disco da Brenda, que também é da Sony, o disco da Beca Costa, agora pegou a produção da Priscila Alcântara. Ano passado ela produziu o disco do J.A. Isso para citar os que são conhecidos, mas ela tá esse negócio de produção, ela tem a carreira artística dela. Ela também tem esse negócio de roupa que ela gosta de mexer. Tem os bazares, que ela faz bazar. Ela tá querendo lançar uma linha de roupa. Ainda não lançou porque tá querendo estruturar mais para realmente lançar no momento certo. Então ela cheia de atividade sempre e com essa força criativa que é realmente... Você se encontra de vez em quando? Como é que... bastante. Porque o tempo de você... É que assim, agora esse fim de ano com o lançamento do DVD tá uma loucura pra mim, mas normalmente eu foco as minhas agendas mais pros finais de semana. Durante a semana eu fico bastante em casa. Bastante em casa. Legal. Bom, projeto. Você tem algum projeto para CD em inglês? Porque eu vi a música, a música There, né? Sim. E assim, escutei e vi a tradução e eu falei assim, a essência da música, ou seja, pra mim assim, a essência da canção, de toda a letra, é o seguinte, eu quero estar com ele lá, e pronto, não interessa o resto, não é? E assim, eu achei muito linda a canção, a letra, enfim. Aí eu falei assim, pô, ele deve ter algum projeto para gravar um CD. Eu tenho muita vontade, eu não posso chamar de projeto ainda, porque... Mas eu tenho muita vontade, assim, desde que me conheço por gente, desde que eu lancei o primeiro CD em português, eu gostaria de fazer um CD em inglês. Mas depende de muitas coisas, né? Talvez dê pra fazer um EP, talvez... Mas assim, eu também sei ao mesmo tempo que eu não consigo fazer um projeto que seja despretensioso do ponto de vista de produção. Porque o tipo de mixagem que eu gosto, o tipo de masterização, o tipo de produto final que eu vou gostar de ouvir, eu vou ter que realmente investir. E eu tenho vontade de fazer, talvez eu faça, talvez seja o próximo, mas eu não... eu estava falando isso, ontem eu dei uma outra entrevista, falei isso, eu sou cheio de convicções, mas tenho poucas certezas. Então eu tenho muita vontade de fazer, assim, né, todos somos contraditórios. Mas então, assim, eu quero muito fazer, mas eu não sei se, quando isso vai acontecer. Eu tenho um repertório praticamente montado em inglês, que inclusive, não é tradução de música que eu gravei em português, repertório em inglês original, em inglês, como a música There, que foi uma música que eu fiz em inglês. Algumas músicas que eu gravei em português, elas surgiram na minha cabeça como sendo em inglês. Mas aí eu acabei fazendo, por exemplo, a música Tzion, que abriu o CD Princípio e Fim, ela, na verdade, ela nasceu como sendo uma música em inglês. Eu nunca cheguei a terminar a letra dela em inglês, mas essa talvez eu faça em inglês, porque ela originalmente, a música Bondade também, ela originalmente na minha cabeça era para ser uma música em inglês.
mas eu acabei fazendo letra em português. A música dela, ela tem, eu não sei se eu estou enganado, eu também não sei, eu não tenho formação musical, mas ela tem uma linha assim de um gospel americano daquela época, bem iniciozinho ali, aqui mesmo? Tem. Na verdade, assim, ela tem 2 arranjos, porque essa música já estava no CD Princípio e Fim, que eu lancei em 2012. No Princípio e Fim ela está no arranjo de violão, né, mais, sei lá, indie folk, vamos dizer, uma influência meio de James Taylor, que é um compositor, né, muito conhecido. Já pro DVD, o Samuel, que é o meu tecladista, que é quem fez a maioria dos arranjos do DVD, dos rearranjos, ele veio com essa proposta, que é muito sul dos Estados Unidos, é muito Mississippi, né? Aquela coisa do sei lá, não chega a ser blues porque não é um blues, mas é aquela pegada mesmo dos anos 50, 60, que também tem a ver com a origem da música gospel. Isso, então tá muito errado, Estados Unidos. Não tá muito errado não, tá muito certo, na verdade. Bom, a gente já está chegando ao final do nosso bate-papo, foi muito legal, mas eu quero terminar com aquele esqueminha que eu fiz da outra vez com você, bate-bola, né, pra gente fechar com difícil eu não ser prolixo, né? Difícil eu conseguir falar uma palavra só. Na verdade, eu reparei, né, eu notei que da última vez que nós fizemos, bate-bola é o seguinte, é uma pergunta rápida, resposta rápida. Não foi. Nunca é, comigo nunca é. Vamos ver se eu consigo ser. Vamos lá então, primeira, tem só 7 aqui, rapidinho mesmo. Família. Família. Alicerce. Casamento. Crescimento. Ministério. Crescimento, só um parênteses, crescimento pessoal. Acho que não existe maneira melhor de você crescer enquanto ser humano do que dentro de um relacionamento íntimo como o casamento. Ministério. Missão. Sony Music. Lar. Daniela Araújo. É inspiração de uma maneira, elas me servem de inspiração da seguinte maneira, porque ela, se hoje, principalmente no DVD, eu estou me colocando mais num ambiente que eu não me sinta confortável, é porque eu vejo ela fazer isso, e isso é uma coisa que me inspira a fazer isso também. Ao mesmo tempo que é isso, também ela me desafia o tempo todo, seja pessoalmente como artisticamente, no melhor dos sentidos, claro. Princípio, nossa, aí você pegou pesado. O princípio, pra mim, que é o título do projeto, ele tem tantos significados que eu até pensei em escrever um livro sobre isso. Princípio tem o lance do princípio. Então isso não é um bate-bola, de começo, não. Isso agora não tem. Isso não tem. Isso eu vou ter que realmente demorar um pouquinho mais. Princípio tem o lance de começo. E pra mim, eu fechei a minha trilogia de CDs em português, né, Poemas e Canções, Ver e Cantar, Princípio e Fim, cujas músicas de trabalho, as faixas 3, nos 3 discos falam a respeito do plano de redenção. A primeira música, Getsemane, a segunda, Ele Vive, no segundo CD, Ele Vive, na terceira, Novo, que fala sobre a volta de Jesus. E é o primeiro trabalho que eu lanço que não são 2 palavras o título, entendeu? Então é uma quebra. Ao mesmo tempo que é uma quebra com tudo que eu fiz até agora, talvez pela ausência de orquestra e pela presença somente da banda e pela presença também da parte de vídeo, é um começo novo para mim. Então, princípio é isso. Mas princípio também é essência. Princípio no sentido de princípios. Né? E eu tento voltar, e o assunto, o tema geral, né, para quem já viu ou para quem não viu ainda, já fique sabendo, é tentar voltar à essência. Porque existem muitas coisas na religião que são importantes, mas algumas que são essenciais. E às vezes a gente confunde aquilo que é importante ou urgente com aquilo que é essencial. Esse é um perigo que todos nós sofremos. E ainda princípio sem acento é principio, de começar, de eu começo. Então é uma coisa que envolve também a questão da ação. E para finalizar, princípio, Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus. E, na verdade, esse Bereshit é no princípio, em princípio e por princípio. Interessante. Essa preposição aí, que tem em princípio, por princípio e no princípio. Então, não dá pra fugir. Não poderia. E ainda tem a relação com princípio e fim, que 40% mais ou menos do repertório do DVD é do último disco, que é Princípio e Fim. Então, realmente o nome muito mais extenso do que eu poderia responder em uma palavra só. E para finalizar, então, depois do princípio, tem sempre o fim, Amigos de Deus. Amigos de Deus. Amigos de Deus. Quem é amigo de Deus é meu amigo. Davi disse isso, né? Exatamente. Então eu acho que isso aí
uma coisa boa pra gente lembrar. No mundo que cada vez mais a intolerância opera, a gente às vezes precisa se lembrar de que quem é amigo de Deus deveria ser nosso amigo também. Maravilha. Tá aí então. Nós batemos um papo aqui com Leonardo Gonçalves e eu tenho certeza que foi muito agradável. Para nós aqui que estamos aqui nesse cantinho aqui, foi muito gostoso. Espero que você seja muito edificado, muito abençoado com esse bate-papo dessa semana, tá bom? Deus te abençoe, vou ficando por aqui. Deus te abençoe.